Fala, gente linda! Bom dia, boa tarde, boa noite! Começando mais um Jesus na Cidade. Quero saber como é que você está, se você está gostando do conteúdo, se manifeste aqui no nosso chat, diga de que cidade você está falando, de qual igreja você é, ou de qual missão ou ministério você representa. É para nós uma alegria poder também provocar aqui, promover essa interação contigo. Quero saber também se esse conteúdo tem te abençoado, tem te inspirado, tem te motivado, tem te instrumentalizado para aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos como trabalho, como propósito, como chamado. Se comunica conosco, quero também pedir que você, se tiver alguma indicação de pauta aí na sua cidade, algum projeto, algum trabalho que você julgue que seja pertinente divulgar aqui por esse meio, faça contato comigo. E aí tem essa possibilidade aqui no YouTube, mas também nós temos outras mídias. Estamos lá no Instagram, no jesusnacidade.oficial. Se você também quiser acompanhar esse conteúdo pelo Spotify, basta buscar lá por Jesus na Cidade. Estamos no TikTok também. Então não tem como você ter uma desculpa de para não conseguir fazer contato conosco. Então, hoje, mais uma vez, eu tenho o privilégio, a oportunidade aqui, a honra de trazer um conteúdo que, no meu julgamento, na minha opinião, é muito relevante. E mais do que isso, mais do que o conteúdo, eu tenho a honra aqui de trazer um pastor muito querido, que eu conheço há pouquíssimo tempo, mas que parece que nós já temos uma ligação de anos. Eu sempre digo que isso é só essa simbiose, essa conexão, assim, é só o Espírito Santo para trazer. Eu estou falando do pastor Gilton Medeiros. O homem é uma enciclopédia não, aliás, tem gente que nos assiste aqui que já não sabe mais o significado desses termos, né? Enciclopédia, biblioteca, né? Mas o homem é realmente alguém que tem um cabedal de conhecimento muito grande, uma cultura incrível. Pastor Gilton, ele é bacharel em teologia, é graduado também em turismo, tem uma longa ficha de serviços prestados, né, junto a entidades como a Junta Batista de Missões, também a SBB, né, Sociedade Bíblica do Brasil. Ele é pastor também de igreja local e é fundador e diretor executivo do Centro de Juventude e Cultura Cristã, que tem, né, o Ministério Vida Radiante. Pastor Gilton, obrigado por ter topado bater esse papo aqui, e eu quero pedir que o senhor se apresente, traga algo que eu não tenha trazido aqui e dê a sua saudação inicial a quem está nos acompanhando aqui. É uma alegria, Daniel, estarmos juntos. Eu espero que seja realmente um tempo oportuno, um tempo de crescimento para todos nós. Eu acho que você disse basicamente aquilo que a gente vem fazendo. Eu tenho desenvolvido o Ministério Vida Radiante, que começou com o nome de Centro de Juventude e Cultura Cristã há quase 35 anos, que vem faremos 35 anos. É um trabalho voltado para a inspiração, para o aperfeiçoamento e para o encorajamento das pessoas. Esse ministério promove cursos, congressos, então é uma ferramenta a serviço da igreja, e Deus tem nos permitido fazer essa caminhada, e para mim é uma alegria grande estar com você, ter te conhecido. Realmente como você falou, nós nos conhecemos há pouco tempo, mas dá para sentir que somos bons e grandes amigos. E pode ter certeza, logo, logo estarei aí em São Paulo para tomar um cafezinho com sabor de São Paulo. Opa! E olha, pode falar. Se puder estar aqui no Rio, toma um café carioca. É verdade. O pastor Gito, eu acabei não falando, ele é capixaba, mora no Rio de Janeiro. Não, capixaba não, mineiro. Os pais são capixabas, ele é mineiro, mas mora no
Rio de Janeiro, onde tem toda a sua trajetória. Mas é um cidadão do mundo, sobretudo no contexto do Brasil. Aqui, a todo momento, ele está no estado, numa cidade diferente. Aliás, nós conhecemos aqui no interior de São Paulo, na cidade de Sumaré, no encontro do Movimento Cristão 60 a mais, que é promovido por um colegiado ali, mas quem puxa a corda ali é o pastor Robert Coe. Um beijo, pastor, Deus abençoe. Eu tenho certeza que ele vai assistir aqui e eu não posso deixar de fazer menção a ele. Mas, pastor, antes de entrar aqui nessa, falar bastante do Ministério Vida Radiante, queria falar um pouquinho do senhor, perguntar como é a sua trajetória enquanto cristão, como foi o seu encontro com Cristo, como o senhor teve ali a certeza também, a convicção do seu chamado pastoral. Eu queria que você contasse aqui rapidamente essa história para quem está nos acompanhando nesse momento. Então, como você falou, eu sou um mineiro, minha família esteve uma temporada no estado de Minas Gerais e lá eu nasci, eu sou o quinto da família, meu pai teve 12 filhos, uma turma grande. Então, quando estávamos chegando assim, no final da infância, se aproximando da adolescência, pelo menos na minha adolescência, né? Os meus pais, a minha mãe, que tinha tido um tempo na Igreja Batista, lá em Castelo, no interior do Espírito Santo, ela nos encaminhou para a igreja, entendendo que ali a gente estaria tendo um apoio, seria um apoio para ela na educação. E ali, conhecendo o Evangelho, aos 8 anos, eu recebi a Jesus como meu Salvador e permaneci e continuei firme na igreja nessa caminhada. E com 13 anos eu me batizei e já havia em meu coração, eu participava de uma organização chamada Embaixadores do Rei, já havia em meu coração aquele desejo, aquela vontade de servir ao Senhor em missões, no trabalho do Senhor, na obra, na seara. E esse sentimento foi se cristalizando, foi se amadurecendo, e aos 18 anos eu já saí do Espírito Santo, vim para o Rio de Janeiro para estudar no seminário, para me preparar para o ministério pastoral, e daí permaneci aqui no Rio de Janeiro. Então, essa foi a minha caminhada, desde praticamente menino, criança, quase, saindo pouquinho da infância, né, e começando a adolescência, que eu comecei a jornada ao lado de Cristo e, graças a Deus, ter seguido até hoje e creio que vou até o dia em que Ele nos buscar ou o dia em que daqui partir para estar com Ele, né? Não tenho dúvida disso. E o senhor começa ali exercendo, aliás, algo que realmente é um traço muito marcante, é alguém que tem uma oratória incrível, uma didática incrível também. Eu tive a oportunidade de, além de conversar contigo, também ver uma exposição, e você tem uma trajetória ali no ensino, né, na igreja local, também desenvolvendo alguns trabalhos na Junta Batista de Missões. Como é que foi como é que você se identificou como um professor, como alguém que tem essa vocação para o ensino? Então, desde cedo, né, é uma coisa assim que é bem natural. Antes de terminar o seminário, eu tinha feito o curso técnico equivalente ao segundo grau, agora o ensino médio. Eu tinha feito o curso de edificações na Escola Técnica Federal do Espírito Santo. E antes mesmo de terminar o curso seminário, eu tive a oportunidade de lecionar desenho geométrico no Colégio Batista Shepherd. E ali já começou a aflorar esse lado de professor, de ensino na didática. Pouco tempo depois, eu fui trabalhar com a Mocidade Batista, na época, Junta de Mocidade, escrevendo a revista Mocidade Batista, e daqui a pouco eu estava lecionando. Eu fui convidado para lecionar no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e também no Instituto Batista de Educação Religiosa. Então, essa bagagem de professor foi muito natural e Deus foi me preparando. A minha formação no seminário teve especialização na área teológica, filosófica, então tudo voltado para pensamento, para construção de ideias. E então essa é a minha marca do ensino mesmo, né? Eu lecionei
12 anos no Seminário do Sul e tive o privilégio de ter mais de 1.000 alunos, muitos deles estão no ministério hoje, liderando grandes e abençoadas igrejas. Então, essa é a minha praia mesmo. O ensino é minha praia. Eu sou mais professor do que qualquer coisa. Muito bom. E agora vamos entrar aqui no bojo da nossa pauta, Ministério Vida Radiante, conforme o senhor já colocou na introdução aqui, completando 35 anos já. Queria saber como nasce. Eu sei que nasce de uma inquietação, de um sonho, algo que Deus colocou no seu coração, mas queria que você contasse o início, né, da história desse trabalho, desse ministério, e qual é o seu objetivo, qual é o objetivo desse trabalho que já é tão longevo e tão relevante também. Pois é, Daniel, o que acontece? Essa minha experiência de servir a Deus, servindo a Ele nas instituições batistas, né? Eu trabalhei, como falei, na Junta de Mocidade, na Juventude Batista Carioca, na Junta de Missões Nacionais, na Junta de Missões Mundiais. Então, trabalhando nessa estrutura toda, havia uma inquietação em relação à continuidade do trabalho que eu vinha fazendo. Porque o que acontece? Quando você trabalha nas instituições denominacionais, naturalmente, isso é o natural, é certo que aconteça, tem o seu tempo, depois você é sucedido, vem outras pessoas, mas aquele trabalho que você muitas vezes começou, que você desenvolveu, que você se empenhou, nem sempre tem a mesma continuidade. Isso me trazia assim, uma certa inquietação, um certo incômodo, e eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa que eu possa dar continuidade. E aí Deus colocou no meu coração começar um trabalho, só que não havia recurso, não havia estrutura, não havia lugar, não havia nada. Havia apenas um grupo de bons amigos, pastores, colegas, que acreditaram nesse sonho. E com o tempo começamos, então, essa instituição, o Ministério Vida Radiante, na época ainda Centro de Juventude e Cultura Cristã, com o propósito de trabalhar para a edificação da juventude, de promover oportunidades para o crescimento, para o amadurecimento, para que tivéssemos jovens cristãos capazes de ocupar lugares estratégicos na sociedade. E aí começamos bem modestamente essa instituição, esse trabalho, esse ministério, e ele foi se consolidando e, à medida que fomos amadurecendo, 3 palavras foram se cristalizando como sendo a nossa razão de ser, o nosso propósito: inspiração, aperfeiçoamento e encorajamento. A gente faz o trabalho visando inspirar pessoas, líderes da igreja, crentes em Cristo, pessoas que queiram servir. Então, a gente procura servir como uma fonte de inspiração, mas também de aperfeiçoamento, através de cursos, através de congressos, seminários, simpósios, e, finalmente, de encorajamento, porque todos nós, ao longo das nossas jornadas, temos lutas, temos dificuldades, temos contratempos, temos limitações, e, às vezes, nós nos sentimos sozinhos, solitários. Então, o líder precisa, quem trabalha precisa, quem serve ao Senhor precisa de palavras de encorajamento, de momentos de encorajamento. Então, o nosso ministério tem focado nisso: inspirar, aperfeiçoar, encorajar pessoas da igreja, fazendo com que o corpo de Cristo seja edificado. A gente tem usado muito aquele texto de Paulo aos Efésios, querendo o aperfeiçoamento dos santos. E é isso que a gente tem feito, a gente tem trabalhado. O senhor já pontuou que, para chegar nesse objetivo, vocês promovem eventos, simpósios, seminários e cursos também de capacitação. Eu queria começar a falar um pouquinho sobre os cursos. Então, vocês têm cursos para líderes de escola bíblica dominical, um curso específico por fortalecimento de liderança, curso que esse eu quero, inclusive, eu tenho total interesse de trazer para cá, porque eu lidero um ministério em atenção a dependentes químicos e os seus familiares, né?
Então, vocês têm um curso chamado Resgate e Vida, para preparar a igreja na prevenção, inclusive, né, da dependência química, e o Geração Mais, que é para a melhor idade, terceira idade. Agora a gente não sabe nem que termo utilizar, porque cada um fala de uma forma. Eu gostei do 60 a mais, é bacana essa terminologia. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de cada uma dessas abordagens e, em linhas gerais, como é que funciona, se tem uma plataforma, se é e-learning, se esses cursos são ministrados in loco nas igrejas, como é que funciona, qual é a dinâmica dessas formações? Então, hoje, a nossa estrutura está funcionando ainda somente no aspecto presencial de duas maneiras. O curso que é realizado a convite da igreja local, aberto a todas as igrejas, e aí, eventualmente, as pessoas que participam são aquelas que forem sensibilizadas, alcançadas pela divulgação, etc. E tem o formato in company, que é quando a igreja tem a sua equipe de liderança e deseja uma coisa específica para ela, formatada para ela, e aí a gente vai para atender aquela demanda específica da igreja. Nós temos toda a estrutura desses cursos já em processo de formatação para se tornar EAD. Então, eu espero que em pouco tempo, eu acredito que em pouco tempo nós vamos ter os 5 cursos, pelo menos esses 5 iniciais que a gente tem no formato EAD, para atender aqueles que, por alguma razão, não tem como levar a nossa equipe até lá, né? Até o local onde eles se encontram. Então, é basicamente isso. A gente tem essa estrutura, esse formato de atender as igrejas. Cada curso tem uma apostila específica, fornece certificado, está estruturado para acontecer em 4 tempos diferentes, que a gente chama de 4 plenárias, e 2 pela manhã e 2 à tarde. Geralmente é um sábado que acontece o curso. E a gente chama esse curso de curta duração, curso presencial, que ele tem a equivalência de 10 horas aula. Agora, tem um outro formato, que é mais específico para quem trabalha com a escola dominical, que a gente chama de congresso de EPD. Aí a gente tem uma equipe com 10 temas, 10 módulos diferentes, que a gente faz simultaneamente. Então, a gente tem uma equipe que atende desde o maternal até a terceira idade, os 60 a mais. Então, para cada faixa etária, para cada adolescente, jovem, adulto, terceira idade, criança do maternal, do jardim, tem um professor, alguém que vai ministrar especificamente para cada um desses, e tem algumas plenárias que são gerais. Então, esse formato de congresso acontece, então, normalmente uma abertura numa sexta-noite e prossegue todo sábado com 2 plenárias, uma plenária na sexta e 2 plenárias no sábado. Então, é basicamente isso que tem acontecido nessa área de cursos e de treinamento. Muito bom. E conforme você já pontuou aqui, nós já tínhamos conversado antes, existe todo o material, né, formatado, apostilas, o material pedagógico que fica, né, à disposição, fica, né, com as pessoas que realizam o curso. Você tinha dito também que as exigências, né, que vocês fazem para poder ir nas igrejas dos locais não é nenhum absurdo, é questão de traslado mesmo. Eu toco nesse assunto aqui porque às vezes as pessoas ficam constrangidas de fazer o convite e tal, porque acham que, né, por exemplo, deve cobrar um valor que é impeditivo aqui para que eu realize essa capacitação na igreja. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, para que todo mundo tenha a informação completa aqui sobre a oferta que o Ministério Vida Radiante tem para equipar as igrejas. Então, nesses cursos presenciais que acontecem aos sábados, né, a nossa exigência básica se é fora do Rio de Janeiro, ou ao Grande Rio, basicamente, a gente precisa de reposição das despesas de viagem. Até 500 quilômetros a gente faz essa viagem de carro, mais que 500 quilômetros aí é difícil, tem que ser de avião, né? E
Em caso de ser fora do Rio de Janeiro, a hospedagem para a equipe normalmente são 3 pessoas, não é uma equipe muito grande, porque a gente conta com a estrutura da igreja local. Além disso, a igreja cede o espaço e se houver estrutura para projeção multimídia, a gente usa essa estrutura. E, basicamente, precisamos de 30 pessoas inscritas no curso e cada pessoa paga R$ 60 para participar do curso, que é o que paga a apostila, que paga certificado e coisa do tipo. Na verdade, pastor Daniel, a gente não cobra para fazer esse curso. A ideia de cobrar é uma ideia, pelo menos para a minha geração, para a minha formação, a ideia de cobrar é uma coisa que ainda não é muito clara, não é muito... Então, se a igreja, eventualmente, depois disso, achar que deve fazer uma oferta, aí é uma coisa do coração. Eu realmente, nesse aspecto, sou das antigas. Eu também caminho nessa lógica. Rola um certo constrangimento. Às vezes é até engraçado. Já vivi a experiência de ser sondado, né? E quanto o pastor cobra? Meu irmão, eu não vou cobrar, eu não tenho como cobrar dos irmãos. Sabe o que acontece? A pessoa desiste de convidar. Se não está cobrando é porque não é bom. Olha, olha que ponto a gente chegou. Ainda pode ter. A gente chegou, mas, infelizmente. É duro, né? Que ainda pode ter essa interpretação, esse entendimento, né? Se a pessoa não consegue valorar o que ela está fazendo, talvez é porque o conteúdo não seja bom, né? Oh, meu Deus. Do curso, Resgate Vida, a gente tem 4 abordagens nesse curso. A primeira delas é um primeiro panorama para dizer um pouco da história do uso de substâncias psicoativas ao longo da história, porque droga não é um assunto, não é uma coisa nova. O que é novo é o uso massificado e recreativo da droga. Sempre houve o uso de drogas, mas de forma restrita e, às vezes, até como parte de cerimônias religiosas. Exato. Então, a gente faz esse panorama histórico, a gente tenta dar uma ideia do que é o comércio mundial de drogas, o que significa para o impacto da economia mundial o comércio de drogas, e depois a gente mostra, nessa primeira parte, como é que você começa um trabalho de prevenção e de apoio ao dependente químico na igreja. Essa é a primeira etapa. Segundo, na segunda etapa, os seus efeitos e os prejuízos que causam para os usuários das diferentes tipos de drogas. Os 3 grandes grupos, né? Os estimulantes e os perturbadores do sistema nervoso central. Porque as drogas têm esses três grandes grupos: os estimulantes, os depressores e os perturbadores. Aí, depois à tarde, a gente fala sobre estratégias de prevenção e cuidados que se deve adotar no âmbito da família, do âmbito da igreja, para que se possa criar uma cultura de prevenção e de impedir o primeiro gole, a primeira cheirada, o primeiro uso, né? E, finalmente, a gente fecha com o papel da família, e aí a gente fala de dependência, codependência, cuidados que a família deve ter, atitudes que a família deve evitar. E, ao longo disso, a gente vai permeando com experiência. Gente que, nesses cursos, sempre tem gente que já usou e que, de repente, não usa mais, gente que trabalha com quem usa, então tem muita bagagem de experiência, muita vivência. E aí a gente compartilha um pouco com aquilo que tem. Pastor, obrigado pelo relato aqui do curso Resgate Vida, tão relevante, realmente um trabalho necessário nas igrejas. Eu espero que vocês sejam muito, muito consultados aqui para poder levar essa formação para as igrejas. Mas um evento que vocês realizam já há muito tempo, é o Congresso da Terceira Idade. E a próxima edição vai ser em abril do ano que vem, no seu estado. E
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história desse evento e qual é a expectativa, como está sendo organizado esse próximo evento que vai ser lá em Poços de Caldas. Então, o Congresso Vida Radiante tem uma história de 21 edições, né? A edição deste ano de 2024, em Campos do Jordão, foi a edição de número 21. E o próximo ano vai ser o Congresso de número 22. A nossa expectativa é reunir pelo menos 300 participantes, com caravanas provenientes do Maranhão, de Alagoas, da Bahia, de Minas Gerais, do Espírito Santo, Rio de Janeiro e alguns grupos menores de São Paulo, porque a gente ainda não tem um grande grupo de participantes de São Paulo. Agora vai ter. Agora vai ter. Nós vamos, se Deus quiser, vamos ouvir o pastor Hernandes Dias Lopes, o pastor Joel Fênix, lá de Vila Velha, no Espírito Santo. O pastor Hernandes dispensa a apresentação, né? E vamos ter as oficinas, atividades como a festa social, a apresentação das caravanas, palestra de saúde e toda uma programação ao longo de 4 dias de congresso no Hotel Fazenda Poços de Caldas, com toda a estrutura do hotel à nossa disposição. Se Deus quiser, o hotel vai ser exclusivamente nosso durante o evento, o Congresso Vida Radiante. Esse congresso é para quem está na terceira idade apenas, também para quem queira se preparar e ter contato com essa abordagem, por exemplo, no âmbito de ser um trabalho realizado para a igreja enquanto ministério. Como é que é essa grade aí de oficinas, né, preparadas para quem está lá no congresso? Então, nós temos dentro do congresso um curso para líderes de ministérios com a terceira idade. E aí vão pessoas de várias idades. Agora, o próprio congresso em si, pela dinâmica dele, pela programação altamente inspirativa, muito alegre, muito legal, tem mobilizado quem tem menos de 60. Tem uma galera boa de 40 e pouco, 50, que está indo numa boa. Então, embora seja congresso da terceira idade, é aberto. Quem quiser estar lá, é bem-vindo. Muito bom. E dentro, por exemplo, participei agora, né, do encontro MC 60+, e que rico foi ter participado desse momento, até porque no Brasil a gente não tem, né, uma cultura de planejamento de vida, de pensar na velhice, de, né, ter um plano de, por exemplo, algo que eu ouvi lá, eu já tinha conversado com o pastor Robert Coe, né, na segunda carreira, né, o que fazer após a aposentadoria. São essas reflexões que o Congresso traz também. O nosso Congresso, nesse aspecto, ele difere um pouco do encontro do MC 60+, porque é mais voltado mesmo para o lado da inspiração. A gente sente que tem muita gente cansada, muita gente precisando de refrigério, muita gente precisando de, sabe, sempre fui muito exigido na vida, agora está na hora de... E a gente quer dar esse momento de refrigério para os participantes. Mas não deixa de ter, no curso para líderes, momentos em que a gente trata da questão do processo de envelhecimento, as questões sociais decorrentes do envelhecimento. Essas questões são abordadas no curso para os líderes da terceira idade. Os demais participantes têm palestras mais motivacionais, inspirativas, no sentido de mostrar que as pessoas continuam tendo valor, têm a sua dignidade e podem viver uma velhice, uma idade mais avançada com alegria e com prazer. E com qualidade. Muito bom, pastor, muito bom. Quero agradecer demais a sua
se ter se colocado disponível aqui para bater um papo no Jesus na Cidade. Gente, nós tivemos muito problema com a internet aqui. De vez em quando você vai ver o negócio dando uma engastanhadinha enquanto o pastor está falando, mas essa já é a nossa segunda tentativa de gravação, mas conseguimos chegar até o final. E eu quero te agradecer, pastor, pela generosidade de doar o seu tempo aqui, compartilhar a sua história de vida e expertise conosco, e também por essas intempéries aqui que nós tivemos aqui durante a nossa gravação, e o senhor sempre muito bem-humorado, sempre buscando soluções. Eu te agradeço demais mesmo pelo carinho e quero pedir que o senhor dê as palavras finais aqui para quem está nos acompanhando até agora. Então, eu agradeço o espaço, a oportunidade, espero que possamos estar juntos servindo. Os nossos cursos estão à disposição, não só da sua igreja, mas também de todas as igrejas que nos buscarem. Vai ser uma alegria estar em São Paulo junto com as suas ovelhas, as pessoas da sua igreja e do ministério que você participa. Estamos aqui para servir. Maravilha, e eu tenho certeza que esse nosso papo aqui vai alcançar muita gente, para além da minha igreja, para além da cidade de São Paulo. Então eu quero realmente te encorajar, te estimular a fazer contato com o Vida Radiante, Ministério Vida Radiante, o site, as mídias sociais, estão todos os links aqui abaixo para que você possa fazer contato com o pastor Gilton e contatar aqui e realmente chamá-los ali para a realização dessas formações. Se você quiser participar também do congresso agora da terceira idade, também está aqui embaixo o link para que você possa fazer a sua inscrição. Eu tenho absoluta certeza que você vai ser muito edificado, que vai agregar muito valor aí à sua trajetória, vai agregar muito valor à sua vida ministerial e também à sua vida pessoal. Se você já está aí nessa fase da vida, eu tenho absoluta certeza que vai ser, conforme o pastor colocou, inspirador, motivador e que vai ser um marco na sua vida. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pelo papo aqui. Eu quero também agradecer a você que permaneceu conosco até agora. Mais uma vez pedir que você se inscreva no canal, se você ainda não fez, ative aí as notificações e nos ajude a divulgar esse conteúdo. O nosso objetivo aqui é ter cada vez mais pessoas dispostas a serem a expressão do amor de Deus, aonde elas estão estabelecidas como corpo de Cristo, como igreja, a serem, portanto, o que é o nome desse conteúdo, Jesus na Cidade. Beijo no seu coração e até semana que vem. Tchau, tchau.